Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho do principal patrono desse nosso projeto e o principal patrono de toda a minha vida, o Senhor Shiva, o grande Mahadeva. Hoje eu quero falar um pouco da ligação do Senhor Shiva com os animais e explorar um pouquinho disso com vocês. Então vamos começar com alguns mitos. Um dia, o Senhor Shiva desceu da sua montanha e estava passeando pela selva dos Himalaias. Lá ele admirava toda a obra feita por Brahma. Admirava toda a conservação feita por Vishnu. E pensava consigo mesmo o quão belo era o trabalho dos seus irmãos. Nisso ele começou a admirar as plantas, os pássaros, e via beleza em tudo, vida em tudo. Para cada lado que ele olhava, havia a vida de Brahma, a conservação de Vishnu. E ele se orgulhava dos seus irmãos. Ele olhou um tigre e viu quanto ele era temido e até adorado. Ele olhou os pássaros e via o mais belo dos voos. Ele olhava os insetos, limpando o chão da floresta. E cada momento mais ele ficava admirado. Até que ele viu as serpentes. Ao ver a serpente, o Sr. Shiva se comoveu. Afinal, elas eram os seres mais temidos, mais rejeitados de toda a floresta. Nenhum dos outros animais queria estar perto das serpentes. Nenhum dos outros animais tinha amor pelas serpentes. Então ele ficou olhando admirado. Nesse momento, o rei da serpente, Takshaka, veio arrastando até perto do Sr. Shiva e conversou com ele da seguinte forma: Ó Senhor, olhe por nós. Nada nem ninguém nesse mundo, nem animais, nem homens, nem devas olham para o meu povo. Tenha piedade de nós, Senhor Mahadeva. Cuide de nós. Proteja-nos contra todo o mal. Aceite-nos como vossos discípulos. O povo Naga precisa da sua ajuda. O Sr. Mahadeva olhou serenamente para o rei das serpentes e falou: Ó meu rei dos Nagas, aceito protegê-los. Venham comigo e estarão sempre protegidos. Então o rei dos Nagas subiu pelo corpo do Sr. Shiva e se enrolou no pescoço dele. E os dois príncipes Nagas se enrolaram nos braços do Sr. Shiva. Desde então o Sr. Shiva protege as serpentes. Em outro Purana existe uma versão diferenciada. Disse que o rei dos Asuras tinha um ódio mortal do Sr. Shiva, por ele nesse período ser ainda o senhor que comandava os Devas e o exército celestial. Pediu primeiro que uma das suas serpentes fosse até o Senhor Shiva e o matasse, ou pelo menos tentasse feri-lo. A serpente foi até o Senhor Shiva. Mas o Senhor Shiva olhou para ela com serenidade e começou a ensinar à serpente o caminho para o Atman, o caminho para a liberdade suprema. Dessa forma, a serpente virou um devoto fiel do Senhor Shiva, subiu pelo seu corpo e se enrolou pelo pescoço. Já como iconografia, a gente tem que ver que a serpente no pescoço do Sr. Shiva representa aquele que superou todas as barreiras, aquele que domina definitivamente Kundalini, aquele que é imune a todos os venenos dos 3 skandhas. Nesse mesmo mito do rei dos Asuras, ele mandou outro animal atacar o Sr. Shiva. No caso, ele mandou um tigre. O tigre era feroz, egocêntrico, e ele foi com tudo para cima do Sr. Mahadeva. O Sr. Mahadeva tentou pacificá-lo, tentou ensiná-lo, mas o tigre era orgulhoso demais, egocêntrico demais, arrogante demais. Então o Sr. Shiva pensou: não tem outro jeito. Infelizmente terei que matar esse tigre.
Mesmo assim, ele lutou novamente, corporalmente, com esse tigre, tentando mais uma vez passar os grandes ensinamentos, mas o tigre novamente recusou. Então o Senhor Shiva pegou seu tridente e matou o tigre. O tigre, na verdade, ele representa o ego, a arrogância, coisas que o Senhor Shiva superou. Por isso que ele se senta sobre o tapete de tigre e usa suas roupas também com a pele desse tigre. É dito também que esse tigre, um pouquinho antes de morrer, pediu perdão ao Senhor Mahadev e pediu que ele o honrasse de alguma forma. Dessa forma, não só as roupas do Senhor Shiva têm a pele desse tigre para honrá-lo, mas como o Senhor Shiva também usou todo o seu poder para que esse tigre reencarnasse em outra forma e renascesse e um dia se tornasse um ser liberto. Então a pele do tigre, o tapete de tigre está lá, representando a vitória do Senhor Shiva sobre o ego, sobre a arrogância. Então a morte simbólica desse tigre é o renascimento dele em um espírito pronto para chegar ao Atman Supremo. Agora vamos falar do Senhor Nandi, também conhecido como Nandikesvara, ou Nandindeva. Ele é o veículo do Senhor Shiva, ou seja, o Varana do Senhor Shiva. O Senhor Nandi tem que ser muito bem explicado aqui, para não ser confundido só como um touro, usado como montaria para o Senhor Shiva sair pelo mundo. Ele é uma divindade, tem toda uma história por trás dele. Vamos começar falando do significado do nome Nandi. Nandi quer dizer alegre, feliz, contente. Conta a lenda que existia um grande discípulo do Senhor Shiva que queria ter um filho, mas ele não conseguia de jeito nenhum. Então ele se pôs em estado ascético e começou a pagar penitências e sempre pedindo ao Senhor Shiva que lhe desse um filho, mas que esse filho fosse imortal e forte. E por tempos ele ficou dessa forma, até que o Senhor Shiva o observou e atendeu-lhe o pedido. Então Nandi nasceu, filho desse sábio. Desde pequeno, Nandi já era um fervoroso devoto do Senhor Shiva. Praticou todos os tipos de yoga, praticou todos os tipos de mortificação ascéticas, sempre em busca do conhecimento ou do reconhecimento do Senhor Shiva. E assim ele conseguiu. O Senhor Shiva deu a ele o cargo de proteger a sua montanha, deu a ele o cargo de ser um dos 8 generais do seu exército esse chamado de Gana, que eu vou explicar um pouco mais sobre os Ganas no áudio de Ganesha ou do Senhor próprio Shiva. Deu a ele os conhecimentos tântricos, deu a ele os conhecimentos agâmica, os conhecimentos dos Upanishads, dos Vedas, ou seja, Nandi virou o principal discípulo do Senhor Shiva. Aí vem a questão do Senhor Shiva montar em Nandi. Nandi não é só um veículo, ele é o principal discípulo, ou seja, todas as ideias, todos os ensinamentos do Senhor Shiva estão sobre Nandi. Assim como todos os ensinamentos do Senhor Vishnu estão sob Garuda. Então temos que entender Nandi como ele realmente é uma divindade. Ele tem a sua forma de touro, mas ele tem a forma zoomórfica, ou seja, que ele é parte homem, parte touro, semelhante ao Minotauro grego. Por sua grande capacidade, Nandi recebeu todos esses ensinamentos e todo esse poder. E ficou responsável por toda a defesa da casa de Shiva. Praticamente em todos os mitos, seja no Puranas, Upanishads, Nandi está presente.
A ligação do Sr. Nandi com o Sr. Shiva, ela é pré-védica. Quando ainda tínhamos o protótipo do Sr. Shiva, Pasupati, o Senhor das Feras, já tinha o touro junto a ele. Ou seja, o touro está com o Sr. Shiva desde o início dos tempos. Vale ressaltar aqui que muitos hoje em dia dizem que o Sr. Shiva ou de hoje, ele é uma junção de vários deuses pré-védicos. Entre eles, Rudra, o Senhor das Tempestades, e Pasupati, o Senhor das Feras. Eu tenho absolutamente certeza que o Senhor das Feras e o Senhor das Tempestades são o mesmo ser, adorados de formas diferentes em regiões diferentes. Quem quiser contestar isso, conteste, vá pesquisar. Então Nandi é o companheiro fiel do Sr. Shiva. Ele está lá em todos os momentos da vida do Sr. Shiva. Ele viu o Sr. Shiva se apaixonar por Sati, viu o Sr. Shiva perder ela, viu Parvati chegar, ajudou a cuidar de Ganesha e Kartikeya, e assim por diante. Ou seja, ele participa o tempo todo da vida do Sr. Shiva. Ele basicamente passa a ser uma espécie de mais um filho do Sr. Shiva. Existe um mito interessante sobre Nandi. Para quem conhece aqui o Ramayana, deve conhecer qual é o personagem Ravana. Ravana era um demônio violentíssimo. E um dia ele enfrentou Nandi. Mas como Ravana só poderia ser morto por uma classe que talvez um dia que eu contar o Ramayana ou não, eu vos explicarei, Nandi não conseguiu vencer Ravana. Mas Nandi jogou uma praga em Ravana, dizendo que um dia a cidade dele ia ser incendiada por um macaco. No Ramayana, o Sr. Hanuman entra na cidade de Ravana e queima completamente a cidade dele. Existe um outro mito que diz o seguinte: certa vez Parvati estava estudando com o Sr. Shiva, mas por uma desconcentração ela se perdeu dos estudos, e isso fez com que ela se arrependesse tanto que ela saiu do próprio corpo e foi parar em uma reencarnação dela como uma filha de um pescador, né? Por ter se arrependido ou não se achado capaz de ter entendido o que o Sr. Shiva falou sobre os Vedas, principalmente, ela fez esse caminho. Então ela deixou de ser, o espírito dela saiu de Parvati e foi encarar nessa filha do pescador. Aí entra nosso querido Nandi. Nandi, sabendo da história, foi para a cidade onde Parvati renasceu como a filha do pescador e lá se transformou numa grande baleia e ficou perturbando a vida de todos os pescadores por anos. Então Ganesha entra nessa história também. Ele se transmuta num sábio, Rishi, e conversa com o pai da sua mãe, que estava no corpo da jovem moça. E fala para ele: olha, diga que aquele que casar com aquele que matar a baleia pode se casar com a tua filha. Assim você liberta o teu povo dessa baleia. O chefe dos pescadores aceitou a ideia do Sr. Shiva, Sr. Ganesha, e fez isso. Foi em praça pública e falou: aquele que vencer ou pescar essa baleia terá a mão da minha filha como noiva. Então o Sr. Shiva se fez de pescador, foi até lá, pescou Nandi, que no caso estava como baleia, e trouxe a baleia para fora do mar. Dessa forma, o chefe dos pescadores ofereceu a mão da filha dele e os dois casaram. Assim que terminou a cerimônia de casamento, a jovem se transformou novamente em Parvati e ambos foram para o monte viver felizes para sempre novamente. Ou seja, entendam a importância de Nandi. Nandi, ele participa de muitas aventuras. Ele é um sábio, ele é fiel, ele é o grande companheiro, o grande amigo, o sábio que mais entende o Sr. Shiva. Por isso tem que ser respeitado.
Existem mantras para Nandi? Existem. Mais pra frente eu vou ensinar alguns para vocês. Espero que tenham gostado. Espero que tenham entendido a ligação forte que o Sr. Shiva tem com os animais. Por isso, respeitem os animais. Mais pra frente eu vou fazer um áudio especificamente falando de quão importantes os animais são para o mundo e para nós. Que hoje o antropocentrismo faz a gente pensar que a gente é o topo da cadeia alimentar e pode se abusar de tudo e de todos, os animais, florestas, isso e aquilo. Mas mais pra frente eu vou falar sobre isso. Mas entendam, o Sr. Shiva é a natureza. O Sr. Shiva é a natureza dos animais. Não brinque com os animais. Não faça mal para os animais. Respeite-os. Ok? Pensem nisso. Até a próxima.